Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol e hoje a gente vai fazer a revisão para a nossa prova. Estão preparados? Vamos começar. Agora, galerinha, vamos para a gramática? Vamos lá. Olha, todo modo se divide em 3 tempos verbais. Quais são? O presente, tá aqui o presente, né? Além do presente, o pretérito e o futuro. Nós estamos trabalhando com o pretérito. Na verdade, existem 3 tipos de pretérito. Nós temos o pretérito plusquamperfecto, que se refere a algo que aconteceu no passado antes do outro passado, tá? Um passado anterior a outro passado. A gente vai aprender isso mais para frente. O pretérito imperfecto, que se refere a algo que não foi concluído no passado. Estava sendo feito, mas não terminou, ou traz ideias de frequência, enfim, é algo imperfecto. E o pretérito perfecto, que está dividido em 2, porque, na verdade, o pretérito perfecto ele se subdivide-se em 2 partes. Uma parte que é simples, que é formada por uma palavra só, e uma parte que é composta, que é formada por 2 palavras. Porém, quando ele é composto, ele é chamado somente de pretérito perfecto. Então, resumindo, pretérito perfecto se refere a um tempo ao qual algo aconteceu e foi finalizada no passado. Pretérito imperfecto se refere a algo que não foi concluído no passado. Repetindo, imperfecto não foi concluído. Por isso ele é imperfeito e por isso tem as imperfeições. O perfecto não, ele é perfeito. Por quê? Porque ele fez tudo que era para ser feito. No entanto, existem 2 tipos desse perfecto, o composto e o simples. Em espanhol você fala simple e não tem o plural, simples, como em português. Então é simple. Esse pretérito perfecto simples é a mesma coisa de você dizer o quê? Pretérito indefinido. Ok? Então, por que há essa subdivisão aqui, ó, dos 2? Se ambas as formas trazem a ideia de algo que foi concluído no plural. Por que ocorre isso? Porque existe uma nuance de diferença que a gente vai aprender mais na frente. Vamos lá? Agora, galerinha, está na hora dos marcadores temporais do pretérito perfecto, que é o nosso novo assunto. Vamos retomar? Olha, ele é perfeito por quê? Porque ele traz uma ideia de algo que foi feito no passado, por isso ele é pretérito. Mas esse algo que foi feito no passado foi concluído, por isso que ele é perfeito. Para isso, eu tenho alguns marcadores que vai nos dar a pista de que eu devo utilizar o verbo nesse tempo. Quais são? Eu vou usar este mês, este ano, este fim de semana, este verano, este outono, este inverno. Por que isso acontece, gente? Ó, porque a palavra este faz com que você aproxime o tempo. Independente de ser mês, ano, até siglo. Pode ser siglo, não tem problema. A palavra este é que faz com que você seja obrigada a usar o pretérito perfecto. Tá? Porque ele aproxima, é um tempo que faz como você faz assim. Você mostra assim, eu acabei de fazer isso. Tipo, eu acordei hoje de manhã. Hoje de manhã eu já acordei, já tomei café, já tomei banho, já fiz isso. Então, é hoje? É hoje. Seria presente? Seria presente, mas tudo que eu já fiz hoje virou passado, só que é um passado recente. Portanto, ele aproxima o tempo. E quando a gente aproxima o tempo, a gente usa o pretérito perfecto. Vamos lembrando uma coisa muito importante. Quando eu falo pretérito perfecto, eu estou me referindo a qual pretérito, gente? Estou me referindo àquele pretérito que ele é o composto. Lembram? Existe o pretérito perfecto composto, existe o pretérito perfecto que é simple. Então, esse composto, ele traz essa ideia de um passado recente. Isso é outra coisa que vocês têm que prestar muito atenção. Repetindo, o pretérito perfecto composto, que também só é chamado de pretérito perfecto, ele traz um passado que ele é recente. E o que significa ser um passado recente? Significa que é um passado que está próximo, tá? Por isso,
isso a gente usa o este? Porque este, ele aproxima, tá? Então, toda vez que você usar o este, que você usar o esta, estos, estas, ele vai obrigar que você utilize o verbo aonde, com qual tempo verbal? Com o tempo verbal pretérito perfecto. Ou pretérito perfecto composto. Então, eu posso dizer, esta semana, esta manhã, esta tarde, esta noite, esta primavera. Pero esse esta é o que determina o pretérito perfeito. Esse este é o que determina o pretérito perfeito. E, além deste, nós temos outros que também vai ser utilizado nessa mesma situação. E vocês precisam estudar para toda vez que bater o olho nesses marcadores temporais já associarem. Poxa, ele está aqui, então eu vou ter que usar o qual? O pretérito perfeito. Vamos lá? Nunca. Acompanhe. Já. Se vocês não entenderem nenhum desses aqui que eu expliquei, me perguntem lá nos comentários, tá? Mas eu vou repetindo aqui. Nunca, nunca. Não precisa estar repetindo isso, né? Já, já. Não dá. Alguma vez, aún no. Pronto. Esse aún no é importante porque pode ser que vocês não lembrem o que significa aún. Aún quer dizer ainda. Portanto, ainda não. Ultimamente, gente, eu quero chamar a atenção por ultimamente, por quê? Porque a palavra ultimamente é um derivado da palavra último. Como é que a gente escreve a palavra último? A palavra último a gente escreve com um acento no U. E em espanhol, diferente do português, quando a gente deriva a palavra, que são acentuadas dessa forma, o que acontece? Ele permanece com o acento. Em português, a palavra último também tem um acento. E quando a gente deriva ele, ele perde o acento. Ele muda a sílaba tônica. Em espanhol, não. Último tem acento, ultimamente permanece com acento. Fácil tem acento, facilmente permanece com acento. Isso é uma coisa própria do espanhol. Atenção, tá? Isso eu quero que vocês prestem atenção, ó. Por quê? Porque trabalha com heterorromântico e confunde. Então, tem que ter muita atenção. Hace un rato. O que significa? Há um tempo. Tem um pouquinho. Foi na estante. Faz um tempinho. Pronto, faz um tempinho, acho que fica mais adequado. Faz um tempinho. Então, todos eles, nunca, já, alguma vez, aún no. O que é aún no? Ainda não. Ultimamente, hace un rato e em mi vida, todos eles trazem uma ideia de um passado que é recente. Se o passado é recente, eu uso o pretérito perfeito. Qual o pretérito perfeito? Aquele que é composto. Eu vou usar o pretérito perfeito composto para um passado recente. E o este e o esta aproxima o tempo. Agora, vocês têm que entender como é que a gente forma, qual é a formação do pretérito perfeito. O primeiro ponto é que a gente tem que saber conjugar o verbo haver, mas, veja, o verbo haver vai estar no presente, gente. Olha que interessante. O tempo é pretérito? É, mas primeira parte é conjugar o verbo haver no presente. Então, tem que chegar e tem que estudar. Como é que eu conjugo o verbo haver no presente? Yo he... Tu has, ela, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Ela é a base. Isso aqui é a base para você conjugar o pretérito perfeito. Por quê? Como ele é composto, ele precisa do presente do verbo haver mais o particípio. Quem lembra o que é particípio? Particípios são os verbos que eles seguem tendo uma terminação. Os verbos terminados com AR vai ficar com qual terminação? Ado. Com ER vai ficar com qual terminação? Ido. Com IR, qual terminação? Ido. Como assim? Visitar, visitado. Amar, amado. Comprar, comprado. Hablar, hablado. Telefonear, telefoneado. Viram? Mesma terminação. Ado. Isso vai marcar o quê? Vai marcar que ele está no particípio. Veja, comer, comer, comido, beber, bebido, barrer, barrido. Viram? O ido vai marcar que ele está no particípio. Bebi, bebi, bebido, partir, partido. O i, o ido, e aí vai. Todos terminados com IR, vai ser o quê?
ido. Com a R, ido. AR, ado. Valeu? Essa é a forma que a gente conjuga o particípio se os verbos forem regular. Entenderam isso? Agora vejam. Quando a gente vai formar o pretérito perfeito, o que que a gente faz? Primeiro eu conjugo o verbo haver em qual tempo, gente? Quem lembra? Diz aí pra mim, tô esperando. Qual é o tempo? Presente. Então, eu conjuguei aqui o verbo no presente. Yo, tu, has, lá, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Ok. E aí, eu fiz o quê? Acrescentei o particípio. Mas como? Yo he visitado, tu has visitado, él ha visitado, nosotros hemos visitado, vosotros habéis visitado, ellos han visitado. É assim. O visitado aqui, ó, vai para todas as pessoas. Tipo, yo he comido, tu has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, vosotros habéis comido, ellos han comido. Viram? E yo he bebido, tu has bebido, él ha bebido, hemos bebido, habéis bebido, ellos han bebido. Repetindo. Gente, quem é que vai determinar qual é a pessoa? O verbo haver. O verbo haver é que vai determinar se é a primeira pessoa, se é a segunda, se é a terceira. Porque você vai ver pela conjugação aqui, ó. Se eu digo que é e, quem é a pessoa? Primeira, sou eu. Se eu digo que é as, quem é a pessoa? É tu, segunda. Se eu digo a, quem é a pessoa? Terceira, pode ser ele, pode ser Pedro, pode ser Maria, pode ser Edia, pode ser você, terceira pessoa. Se eu digo hemos, você tem que saber que somos nós outros. Se eu digo habéis, você tem que saber que é vosotros. E se eu digo an, você tem que saber que se refere às terceiras pessoas, que poderia ser Pedro e Maria, Maria e Joana, Pedro e Paulo, que pode ser ellos, que pode ser ellas, que pode ser ustedes. Esse tempo aqui, ó, no presente, é que vai determinar quem é a pessoa. Por quê? Por quê? Por quê? Porque no particípio vai estar tudo igual, tá? Você vai dizer e visitado, as visitado, tudo igual. Então, repetindo, para eu conjugar o pretérito perfeito, gente, qual é o pretérito perfeito? Aquele que é composto. É composto por quê? Porque tem dois verbos, tá bom? Então, eu preciso de quê? Preciso do verbo haver no presente mais o particípio. Juntando os dois, eu formei o pretérito perfeito. Vocês lembram quando é que a gente usa o pretérito perfeito? A gente usa no passado que é recente, não é isso? Aqui embaixo, a gente repete aquilo que a gente terminou de ver, ó. Já, são expressões equivalentes, ó. Já, todavia, alguma vez, são expressões que a gente terminou de ver. Siempre, ideia de frequência, muitas vezes, uma vez, nunca, ok? É importante chamar logo a atenção dos marcadores temporais, porque eles são, assim, sabe, vitais para se saber qual verbo eu vou utilizar, em qual tempo, de que forma, tá bom? Então, veja, o pretérito imperfeito, que a gente já viu, já estudou. Qual era a ideia? Ele é imperfeito, por quê? Porque é algo que está inacabado, né? Ele tem suas imperfeições. Eu estava fazendo, porém eu não terminei. Outras ideias de frequência, etc, 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 que a gente já viu. A questão é, eu vou saber que eu vou usar o verbo no imperfeito quando eu usar marcadores temporais específicos. Quais são esses específicos? Quando eu falar assim, siempre, eu falo siempre, me pede que eu utilize o imperfecto. Várias vezes por semana, imperfecto. Todos os meses, imperfecto, que eu falo, todos os meses eu fazia isso. Traz a ideia de frequência. Em Semana Santa, costumava fazer isso. No verão, em verano, costumava dizer isso. Diariamente, ia à escola. Frequência, todos os dias. A los sábados, a los domingos. Cada dia, los lunes, normalmente, los miércoles, antes, em navidades. Veja que traz uma ideia assim de generalidade, né? Não é uma coisa assim de um dia específico. Frequentemente, todas as semanas. Faltou uma coisa aqui muito, 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 muito importante, que é a expressão que vocês devem aprender, que é a menudo.
pé da letra, a menudo significa assim. A palavra menudo significa pequeno, tico. Totalmente diferente do que a gente vai usar aqui. Veja, ele, ao pé da letra, a palavra menudo significa o quê? Lembra daquele grupo que vocês já ouviram falar ou não? Nunca ouviram falar do grupo Los Menudos? Já ouviram? Significa os garotos, os ticos. Então, menudo é isso. Os garotos, os ticos, os pequenos. Porém, quando eu uso com esse A, o A mais menudo, eu crio uma expressão. A expressão é a menudo. Tem que aprender isso. E o que significa a menudo? Significa frequentemente. É um sinônimo de frequentemente. E vocês não podem estudar espanhol sem aprender o que é a menudo. É importante. Se eu uso a menudo, o que é que eu vou usar? Qual tempo? Perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto. Qual é que eu vou usar? Imperfecto. Por quê? Porque eu trago uma ideia de frequência. Repassando, eu trouxe aqui o pretérito perfecto, né, no indicativo, com os 3 verbos em 3 conjugações. Nós temos da primeira conjugação, o verbo trabalhar é primeira porque termina com AR. Da segunda conjugação, o verbo comer é da segunda porque termina com ER. E terceira conjugação é terceira porque termina com IR. Então, o verbo trabalhar, como é que eu vou conjugar o pretérito perfeito? Como é que vocês vão conjugar? Porque eu vou pedir, conjugue o verbo no pretérito perfeito. Qual verbo? Trabalhar. Como é que você vai chegar lá no caderno e conjugar? Você vai conjugar assim, ó. Yo he trabajado, tu has trabajado, él ha trabajado, nosotros hemos trabajado, vosotros habéis trabajado, ellos han trabajado. Observem que somente o verbo haber é que vai determinar quem é a pessoa. O verbo trabalhar, ele vai estar sempre no particípio, ele é igual, ó, em todas as pessoas. Já o verbo haber, ele vai determinar se sou eu, se é tu, se é ele, ó, yo, he, tu, has. Ele é que determina a pessoa. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, verbo comer. Yo he comido, tu has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, vosotros habéis comido, ellos han comido. E o verbo beber? Yo he bebido, tu has bebido, él ha bebido, nosotros hemos bebido, vosotros habéis bebido, ellos han bebido. Com isso aqui, vocês têm a base para conjugar todos os outros verbos que são regulares. Por exemplo, aqui eu tenho o verbo trabalhar, se eu trocar e colocar o verbo amar. Como é que vai ficar? Yo he amado, tu ha amado, él ha amado, nosotros hemos amado, vosotros habéis amado. Do mesmo jeito. Vocês já aprenderam isso, não já? Aqui, pessoal, nós temos dividido da seguinte forma. Nós temos o particípio dos verbos na forma regular e quando eles forem irregulares. Essa primeira tabelinha aqui são os verbos que são regulares. Significa que a sua terminação vai ser igual para todos os outros que são regulares, tá bom? Então, veja, trabalhar termina com AR, logo, começa o particípio, trabalhado. Estudar termina com AR, logo, seu particípio vai ser o quê? Estudiado. Rugar termina com AR, como é que vai ser? Rugado. Comer termina com R, lembra? Quando for da segunda conjugação e da terceira conjugação, vai ser sempre ido, diferente de ado. Então, comer, comido, ler, leído, dormir, dormido, salir, salido. Molezinha, molezinha. Porém, os particípios que são irregulares, eles não são tão molezas assim, não. Eles precisam que vocês sentem e estudem. Então, vamos lá? Olha. Por que precisa ser estudado? Porque não tem essa lógica de estar copiando essa terminação. Cada um tem a sua forma própria de ser conjugado. O verbo descer, se a gente fosse seguir a lógica, o verbo descer tem a terminação IR, né? Então, seguindo, se fosse regular, ele ia ser o quê? Desci, descido. É? Por que não? Por que não? Porque ele é irregular. Então, desci não é descido, ele é dicho. Escrevi não é escribido, ele é escrito. Não é... como seria? Bido? Não, visto. Poner, puesto e não ponido. Volver,
vuelto e não volvido. Hacer, hecho e não ha sido. Romper, roto e não, como seria? Rompido. Abrir, abierto e não abrido. Morir, muerto e não morido. Viram? Então, olha, vocês entenderam todos os significados aqui? Decir é dizer, dito. Escrever é escrever, escrito. Visto. Poner, posto. Volver, que é de voltar. Vuelto. Hacer, que é de fazer. Hecho, feito. Romper, roto, que é lascar, quebrar, arrancar, romper mesmo. Abrir, abierto, tá claro? Morir, muerto. Valeu? Galerinha, mais particípios irregulares, gente, não tem pra onde correr. Tem que sentar e tem que estudar. Porque como é que você vai conjugar o pretérito perfeito? Você vai conjugar usando o verbo haver no presente e usando o particípio. Se você não sabe usar o particípio, como é que conjuga? Não tem como. Então, tem que sentar e tem que estudar. Comece, como é que eu digo? Começa decorando, depois repetindo o que decorou, depois internaliza e só aí é que aprende. Vamos, então, começar a fazer esse processo. Repitam comigo. O verbo decir, que a gente já viu, dicho. Contradecir, vejam, o verbo decir e contradecir, eles são verbos que são derivados. Contradecir vem do verbo decir e vários outros que vão terminar igual ao decir, eles vão ter as mesmas formas para serem conjugados no particípio. Dicho, contradicho, decir, contradecir, dicho, contradicho. Entenderam? Freir, frito, volver, vocês já tinham visto. Vuelto, você já tinha visto. Visto, esse é novo. Ó. Cobrir, cubierto. Romper, vocês já tinham visto. Roto, reponer. Repuesto. E interponer, interpuesto. O que é que eu quero que vocês vejam? Que repuesto e interpuesto se conjuga praticamente do mesmo jeito. Por quê? Porque são verbos que derivam do verbo poner. Poner, puesto. Então, interponer é interpuesto. Então, reponer é repuesto. Entenderam por quê? Por quê? Porque são verbos que são derivados. Os verbos derivados, eles conjugam todos do mesmo jeito. Olha, decir é dicho, contradecir é contradicho, então predecir, responda aí para mim. Ó, decir, dicho, contradecir, contradicho, logo, predecir vai ser predicho. Morir, muerto, e esse é novo, atenção, que esse aqui a gente trabalha muito e todo mundo sempre esquece. É ido. Deshacer, desejo. Olha esse. Deshacer vem do verbo hacer. Tá aqui dentro do deshacer, o verbo hacer. A gente tem que lembrar como é mesmo hacer. Hacer é hecho. Então, deshacer, que é um derivado de hacer. Vejam, hacer é hecho, deshacer vai ser desecho. Poner, lembra que eu falei de interponer? Lembra que eu falei de reponer? Então, poner vai ser o quê? Puesto. Pressuponer, lembra que a gente já viu? Reponer, interponer, poner, pressuponer, logo vai ser o quê? Pressuposto. Envolver vai ser derivado de volver. Então, veja, volver é vuelto, envolver vai ser envuelto. Satisfacer, satisfecho. Galerinha, agora a gente vai para a gramática. Em gramática, a gente vai trabalhar ele pretérito indefinido e indicativo. Primeiro ponto, vocês devem aprender que indefinido é uma forma de chamar esse verbo. Também tem uma outra forma que tem o mesmo sentido. Qual é a outra forma? Pretérito perfecto simple. Então, o pretérito perfecto indefinido, olha aqui, é o mesmo que o pretérito perfecto simple. Em espanhol, não tem um S no final de simple, não. Em português, simples. Tem um S. Em espanhol é simple. Se utiliza em espanhol para expressar ações passadas que tiveram lugar de maneira pontual ou em um espaço de tempo delimitado.
Então, conhece a conjugação regular e irregular dos verbos e pratica em apartado no exercício. Então, o que eu pedi aqui? Vocês estudem e depois façam a atividade, certo? Mas vamos entender melhor o que é esse pretérito indefinido. Primeiro ponto, que pretérito indefinido é a mesma coisa de pretérito perfeito simples. Eu tenho preferência de chamar pretérito perfeito simples. Porém, a gente encontra nas provas, a gente encontra nos livros mais o pretérito indefinido. Então, seria interessante que vocês aprendessem os dois. Segundo ponto, quando é que a gente utiliza? Para trazer uma ideia de um passado remoto. A gente vinha trabalhando com um passado recente, que é aquele tipo, hoje de manhã eu já acordei, que é algo que aconteceu hoje. Mas hoje o que eu já fiz hoje já passou, é um passado recente. No pretérito indefinido, ele traz um passado remoto que ficou para trás. Você fez, concluiu e já ficou para trás, está distante do hoje. Para vocês entenderem melhor, vejam essa linha do tempo. Olha, aqui a gente tem manhã, futuro. Oi, presente. Vocês estão vendo que tem esse pontinho aqui? Por quê? Porque esse hoje também pode trazer uma ideia de passado, algo que já aconteceu de manhã, já aconteceu mais antes de você estar aqui falando. Tudo, apesar de ser hoje, já aconteceu, então é passado. Só que é um passado recente. Porém, crianças, vejam, ó, tudo que acontecer de ontem para trás, tudo que acontecer de ontem para trás, AD é ontem, lembram? Na semana passada. Tudo que acontecer de ontem para trás vai ser o quê? Vai ser pretérito indefinido. Por quê? Porque é um passado remoto, é um passado distante. E aí, a gente traz aqui uns advérbios de tempo que demarcam isso, e é importante vocês aprenderem. Veja, acompanhem comigo. AD significa ontem. Ante-AD significa antes de ontem. À noite significa ontem à noite, não é à noite não, tá? É ontem à noite. Na semana passada, essa palavra passado, gravem aí, vai sempre demarcar que é um pretérito perfeito simples, ou pretérito indefinido, a mesma coisa, né? El lunes passado, el mês passado, el 1789, el agosto passado, el outro dia, há 3 meses. Olha como é utilizado. Você tem o AD, isso vai lhe obrigar a usar o fui. AD, fui al cine. AD, estudei. Você usa o oi, é presente. Oi, vou al cine. Oi, estudio. Nem vou falar daquele passado recente por enquanto. Manhã é futuro, então eu vou fazer ainda. Então eu vou dizer o quê? Manhã irei al cine. Amanhã estudarei. Amanhã eu vou ao cinema. Amanhã eu estudarei. E como é que a gente conjuga esse pretérito indefinido? Lembra aí? Pretérito indefinido é o mesmo que o quê? Pretérito perfeito simples. É a mesma coisa. Então, essa semana a gente vai trabalhar só com verbos que são regulares. Vamos lembrar o que é um verbo regular? É aquele que não modifica o radical, é aquele que usa as mesmas terminações em todas as pessoas da mesma conjugação. Então, o verbo é hablar. Eu tiro o AR e o que sobra, H-A-B-L, em espanhol a gente fala H-A-B-L. Então, isso eu vou colocar em todas as pessoas. Olha aqui, ó. Todas as pessoas. Isso acontece por quê? Porque ele é regular. A mesma coisa acontece com o verbo comer. Eu tiro o R, o que sobra é o radical. C-O-M. Eu coloquei em todas as pessoas, então ele é regular. Bibi, eu tiro o IR, o que sobra é o radical. Qual é o que sobrou aqui? V-I-V. Em espanhol diz UBI, UB. Então, eu pego esse V-I-V e coloco em todas as pessoas. Isso acontece por quê? Porque ele é regular. Então, essa terminação que eu tenho aqui, eu vou usar em todas as pessoas. Então, vocês precisam fazer o que, crianças? Decorar. Depois, repetir. Depois, utilizar, aplicar no dia a dia. Depois, internaliza. E somente aí é que vem a finalização desse processo de aprendizagem. Somente aí vocês aprendem mesmo. Então, hoje, a gente está começando, o que vocês têm que fazer? Decorar. Depois, repete, até que aprende. Repitam comigo. Yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaram. Com essa mesma terminação, você vai conjugar todos os verbos da primeira conjugação. Por exemplo, amar. Yo amé, tú amaste, él amó. Nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos amaram. Comer. Yo comí,
tu comiste, ele comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. Se eu pego outro verbo da mesma conjugação, vamos pensar o verbo beber. Como é que ficaria? Yo bebi, tu bebiste, ele bebió. Nosotros bebimos, vosotros bebisteis, ellos bebieron. Partir. A gente joga aqui o radical e a gente coloca a mesma terminação. Veja que é igual, ó. I, iste, yo, imos, istes, ieron. Porém, eles são diferentes, crianças, da terminação da primeira conjugação, ó. E é diferente do i. Aste é diferente do iste. O é diferente do io. Amos é diferente do imos. Astes é diferente do istes. Aron é diferente do ieron. Valeu? Conjuguem comigo, repitem com a pró. Yo bebi, tu bebiste, ele bebió. Nosotros bebimos, vosotros bebistes, ellos bebieron. Observaram que o som do Uber, que é o V, tem um som de quase B. Vamos pensar se a gente pega e coloca aqui outro verbo da terceira conjugação. Me diga aí um verbo. Partir. Beleza. Então, vamos lá. Yo partí, tu partiste, ele partió. Nosotros partimos, vosotros partisteis, ellos partieron. Facinho, né? Semana que vem a gente vai fazer teste, né? Então, vocês vão pegar essa semana todinha para estudar. Começa agora. Depois da videoaula, já começa a estudar. É por isso que a nossa videoaula é um pouco curtinha, para dar tempo para vocês estudarem, perceberem o que é que vocês têm dúvida e irem perguntando através do WhatsApp para a professora. Oh, professora, tal coisa, estou assim, me sentindo confuso. Esse é o momento que vocês têm para tirar a dúvida, tá bom? Então, vamos lá. O que é que vai cair no teste? Vai cair no teste tudo sobre pretérito. Mas quais pretéritos? Nós vamos trabalhar com 2 pretéritos. Na unidade passada, a gente já viu que é o pretérito perfecto. É chamado só assim, ó, gente, pretérito perfecto. Porém, vocês têm que ter consciência quando fala pretérito perfecto, faz referência ao pretérito perfecto composto, porque existe, na verdade, um outro pretérito perfecto que não é composto, que ele é simples. Esse outro pretérito perfecto que é simples, a gente chama como indefinido. Gente, olha, preste atenção no que eu tô falando, na questão de denominação do verbo. Por quê? No simulado, vocês ficaram me perguntando o tempo todo no WhatsApp. Professora, eu tô fazendo confusão. Então, vamos lá, devagar. For o caso, pega o caderno aí e anota passo a passo para entender. Nós estamos trabalhando com o quê? Com 2 pretéritos, tá? Os 2 pretéritos são pretéritos perfeitos. Um é o composto e o outro é simples, beleza? O composto é formado por 2 palavras, por isso o nome é composto, são 2 verbos. O simples é formado por uma palavra só, por isso o nome é simples. Porém, olha o que vocês estavam confundindo no simulado e agora eu vou bater. Olha só. Porém, esse pretérito simple, ele é chamado também de indefinido. Então, vocês vão ver muito nas provas, inclusive nas minhas provas, que indefinido. Então, repassando, existem 2 pretéritos, o perfecto é o composto. Quando ele fala que o pretérito é simples, você vai chamar de indefinido, tá certo? Entenderam? O pretérito perfecto, qual é? É o composto. Quando ele for simples, a gente chama de quê? De indefinido, certo? Olha só. O pretérito perfecto composto, ele é o pretérito perfecto recente. O que significa? Significa que aquele pretérito que algo aconteceu e que está próximo, que está ainda, tipo, vigorando hoje em dia, que ainda tem reflexo no que eu faço hoje em dia, tá? Então, é um pretérito que eu fiz, acabei, porém, aquilo que eu fiz e que foi acabado, ele tem ainda uma influência sobre o que eu faço hoje em dia. Por isso, existem alguns adjuntos adverbiais próprios para serem utilizados com esse verbo, como, por exemplo, toda vez que você usar o este, esta semana, este ano, este mês, este siglo, isso aproxima, ou seja, traz uma ideia de pretérito recente. Então, além desse, nós temos o hoy, que significa hoje, o nunca, o siempre, todavia, lembrem, todavia significa ainda, o já. Esses advérbios, eles são utilizados com esse pretérito perfeito que é composto.
Como é que eu conjugo esses pretéritos? Yo he amado, tu has amado, ele ha amado, nosotros hemos amado, vosotros habéis amado, ellos han amado. Ele é formado por dois verbos. O verbo haber no presente, que é yo he. Isso a gente já estudou tudo na unidade passada, viu, gente? Só estou revisando. Yo he, tu has, ele ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Aí eu vou e coloco o particípio do verbo amado. Amar, amado, cantar, cantado, estar, estado, escrever, escrito, beber, bebido. Esses são os particípios. Então, repassando. Como é que eu formo o pretérito perfeito composto? Eu coloco o presente do verbo haber, yo, he, tu, has, ele, ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. E coloco o particípio. Yo he amado, tu has amado, ele ha amado, nosotros hemos amados, vosotros habéis amados, ellos han amado. Esse pretérito perfeito, ele traz a mesma tradução do pretérito simples, ou seja, aquele indefinido. Esse indefinido, ele traz uma ideia remota. O que significa isso? Significa que eu fiz algo no passado. Fiz, concluí, está acabado, só que está esquecido. Não tem mais influência na minha realidade, não tem mais influência na minha atualidade, no que eu faço hoje. Tá? Eu deixei para trás. Então, existem alguns adjuntos adverbiais, ou seja, advérbios de tempo, que a gente deve utilizar com esse pretérito que é simples. Então, aqui, enquanto a gente usa o esta semana, porque o esta aproxima, no simples a gente usa passado. La semana passada, el año passado, el siglo passado, para dizer que aquilo ficou para trás. Enquanto esse composto eu uso o oi, no simples eu vou usar o adje. O adje significa ontem. Anteadje significa antes de ontem. Preste atenção nessa palavra agora. Anoche significa ontem à noite. Esses são os advérbios que a gente deve utilizar quando ele é simples. E aí, como é que eu conjugo? Conjugo com apenas um verbo. Enquanto o composto eu preciso de dois verbos, tá vendo? Para formar o tempo verbal. Aqui eu só vou precisar de um verbo. Eu peguei aqui como exemplo o verbo amar. Yo amé, tu amaste, ele amou, nosotros amamos, vosotros amastes, ellos amaram. Então, quando eu digo yo he amado, é a mesma coisa de eu ter dito yo amé. Tu has amado é a mesma coisa de eu ter dito tu amaste. Ele ha amado, ele amou. Nosotros hemos amado, nosotros amamos. Vosotros habéis amado, vosotros amastes. Ellos han amado, ellos amaram. Galerinha, eu trouxe de novo só pra gente repetir, porque vocês precisam aprender. Primeiro decora. Semana que vem, quem sabe eu não faço eu já disse, né? O simulado é surpresa. Vocês têm que pegar toda semana e estudar. É a obrigação de vocês. Não quero nem conversa. Porém, lembrando que simulado não é teste. Teste a gente avisa com antecedência. Por quê? Porque simulado não tem nota. É só um exercício que a gente simula, que é um teste, que é para poder vocês se acostumarem com o sistema, que é para vocês também já irem estudando. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que vocês prestem atenção que esse el e os te é como se fosse a primeira, é a terceira pessoa. Então, a gente conjuga do mesmo jeito, sempre, ó. Tá? A mesma coisa vai acontecer com ellos e ellas e os tedes. É a mesma coisa, ó. Tá? Por quê? Terceira pessoa, aqui é terceira pessoa do singular e aqui é terceira pessoa do plural. Então, a gente não vai repetir cada um não, como tá aí, tá bom? Vamos lá? Repitam comigo. Verbo hablar. O que a gente faz? A gente tira a terminação, a R, o que sobra a gente chama de radical. Qual é o radical? H-A-B-L. Coloco em todas as pessoas. Agora eu jogo a fórmula mágica, que é a terminação. Yo hablé, tu hablaste, él habló. Pula aqui. Nosotros hablamos, vosotros hablastes, ellos hablaram. Valeu? Comer. Eu tiro a terminação R, o que sobra é chamado de que, crianças? Radical. Esse radical eu jogo em todas as pessoas. Então, eu vou conjugar como? Yo comí, tu comiste, él comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. E o último, bebi. Tiro a terminação, o que sobra é chamado como, crianças? É chamado radical. Eu pego esse radical e coloco em todas as pessoas. Como é que eu conjugo? Yo bebi, tu bebiste, ele bebió. Repita comigo. Ele bebió. Nosotros bebimos, vosotros bebistes, ellos bebieron.
preste atenção nesse uso do pretérito indefinido. E veja que faz referência, olha, que é diferente do futuro. Preste atenção. Também não é o agora, que é o presente, ele é o passado. Então, veja. El año pasado trabalhei durante todo o verano. Veja, esse el año passado determinou que você utilizasse o pretérito indefinido. Quando volvi de Noruega, traje alguns regalos para mim e minha família e meus amigos. Então, esse quando volvi. Quando foi que você trouxe presentes para mim, para minha família e meus amigos? Aí a pessoa responde, quando volvi de Noruega. Ele determinou uma época que ficou no passado, que é remoto. À noite nos acostamos muito tarde. Lembrando que a noite é na noite passada, não é à noite. Então, eu disse o que aqui? Ontem à noite, nós dormimos muito tarde, nós deitamos muito tarde. Então, quando eu falo, o que eu falei? De ontem para trás é o pretérito indefinido. Mi novio e eu nos conhecemos há 4 anos, ou seja, 4 anos atrás. 4 anos já se passaram. Aqui nós temos a Agatha, somente aqui, ó. Depois não aparece mais, tá bom? O que eu quero aqui? Quero que vocês, por conta de vocês vão dar pausa e vocês vão encontrar e vão anotar no caderno e depois vão corrigir com a professora. Volta e aí corrige com a professora, porque eu quero que vocês identifiquem agora lá no caderno de vocês todos os verbos que estiverem no pretérito indefinido. Vamos lá? Anotem. Pausa aí. Pronto, já anotaram? Voltem. Vamos lá. Já me enamorei. Vocês anotaram enamorei? Sim. Pretérito indefinido. Yo enamoré, tu enamoraste, ele namorou. Já me rechazaram. Yo rechacé, tu rechazaste, ele rechazou. Já viajé. Yo viajé, tu viajaste, ele viajou. Já estudei. Já estudei, tu estudiaste, ele estudou. Já reprovei. Tirou 0, coitadinho, olha. Já me animei. Já me surpreendi, já me aburri, já ruguei, ruguei significa brinquei, já descansei. Ah, aqui nessa palavra aburri tem um sentido de fiquei entediado. Já perdonei, já errei, já festejei e todavia me quedam 6 vidas mais. Sigamos com gaturro e com pretérito. Qual é o pretérito que nós estamos trabalhando? O pretérito indefinido, que também pode ser chamado de pretérito perfecto simple. Bueno, já terminei com minhas obrigações felinas. Qual é o verbo que estamos estudando? Terminei. Olha, como é que eu conjugo o verbo terminei? Eu terminei, tu terminaste, ele terminou. Nós terminamos, vosotros terminasteis, eles terminaram. Já dormi, também está no pretérito indefinido. Já ronronei, também está no pretérito indefinido. Já arranhei, ele arranhou, né? Já trepei, ele subiu. Já comi, já ruguei. Lembrando que ruguei tem um sentido principal dele, é o sentido de brincar. Já cumpri com mi trabalho de gato por hoje. Agora, um pouquinho de after office. Importante decorar isso aqui. Lembra que eu falo? Decora, repete, repete, internaliza e aprende. Então, vamos começar decorando. Quais são as expressões temporais que são muito utilizadas para o pretérito indefinido? Lembrando que o pretérito indefinido é o mesmo que o pretérito perfecto simples. Então, são expressões assim. Ayer, que diz que é ontem. El jueves, quinta-feira. El lunes, segunda-feira. El martes, terça-feira. La semana passada, preste atenção, toda vez que usar a palavra passado ou passada, veja, ele mês passado. Toda vez que usar a palavra passado ou passado, ele é o quê? Pretérito indefinido. Em fevereiro, em janeiro, em maio, em junho, etc. Hace anos, olha como dá a ideia de que ficou para trás, quando bebia em Madrid, ou seja, não vive mais. Muito importante isso aqui, ó. Sempre quando tiver uma data, você vai usar o pretérito indefinido. Não tem nada, vocês vão usar o pretérito perfecto composto. Em 1987, qualquer data.
essa ou aquella vez, en esse ou aquele momento, aquele dia, aquele mês, aquele ano, esse dia, esse ano, el outro dia, ou a data sim por extenso, el 7 de abril, tem a data pretérito indefinido. Repetindo, com os verbos regulares a situação muda um pouco, fica mais difícil. O segredo é decorar os verbos irregulares. Vai para aquela lista de 20 particípios irregulares e decora. Lembra que eu digo? Eu digo sempre o que para vocês? Primeiro passo, decorar. Segundo passo, repetir. Terceiro passo, aplicar. Quarto passo, você vai internalizar. E somente depois dessa internalização é que a gente aprende. Tem esse processo de aprendizagem. Então, agora é a hora de quê? Decorar. Vocês vão pegar aquela listinha com os verbos irregulares. Eu trouxe 2 irregulares aqui que eu quero mostrar como é o processo. Vejam bem. A professora pediu para vocês conjugarem o verbo poner. O que significa poner, gente? Pôr. A professora pediu para conjugar o verbo abrir. O que que vocês vão fazer? Vocês vão pensar, 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 pensar. Ah, poner é um verbo irregular e eu sei que a irregularidade dele vira o quê? Puesto. Abrir é irregular e eu sei que a irregularidade dele transforma em abierto. Então, esse particípio vai ser usado em todas as pessoas e eu só vou fazer o quê? Variar o verbo que é auxiliar, porque o verbo principal é o mesmo em todas as pessoas. Então, vai ficar como? Yo he puesto, tú has puesto, él ha puesto, nosotros hemos puesto, vosotros habéis puesto, ellos han puesto. E abrir. Yo he abierto, tú has abierto, él ha abierto, nosotros hemos abierto, vosotros habéis abierto, ellos han abierto. Aí vocês perceberam que a regularidade do verbo ser e o verbo ir é que eles se conjugam da mesma forma, né? É completamente diferente o seu radical, porque eles são verbos irregulares, tá vendo? E do mesmo jeito que você vai conjugar o verbo ser, você vai conjugar o verbo ir. Se a professora perguntar, pedir, aliás, conjuga o verbo ser, como é que você vai conjugar? Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuistes, ellos fueron. Se a professora pedir, conjuga o verbo ir. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuistes, ellos fueron. É igual. Ainda trabalhando com o pretérito indefinido, a gente trabalhou esse tempo verbal na unidade passada, mas foi o regular, lembram disso? E aí a gente começou nessa unidade a trabalhar o irregular. A gente viu aqueles verbos terminados com C e R, que a gente faz a adaptação ortográfica e volta, fica JE, lembra? Produzir, produrre, deduzir, dedurre, lembram disso? Beleza, agora a gente vai aprender uma outra variação, né? Como a gente diz, uma outra irregularidade, que é do verbo ser e o verbo ir. Primeiro ponto é, vocês perceberem que o verbo ser e o verbo ir, ele é conjugado da mesma forma. Ó, conferiram? Depois, vocês vão ter que parar dentro de um contexto para poder identificar, porque eu vou perguntar assim no teste de vocês, ó. Vou botar assim, Maria fue, vou usar esse verbo aqui, tá vendo? Maria fue a São Paulo. Maria foi para São Paulo. Aí eu pergunto para vocês, esse foi aí é o verbo ser ou é o verbo ir? Como é que vocês vão me responder? Vocês vão responder ir. Agora eu digo, Maria foi uma buena aluna. Eu digo, ela foi uma boa aluna. Esse foi aí, que é o mesmo foi daqui, ó, gente. Esse foi vai ser do verbo ser ou vai ser do verbo ir? Vocês têm que parar e interpretar o uso do verbo dentro do contexto para saber qual é o verbo utilizado. Então, eu digo, Maria foi uma boa aluna. Esse foi aí se refere ao verbo ser ou ao verbo ir? Ao verbo ser. Entenderam? Então, pessoal, aqui está o assunto que eu disse, né? Pretérito indefinido, trabalhando com a regularidade própria dos verbos terminados com C e R. E aí, a gente já viu o verbo decir, que a gente vai conjugar como? Yo dije, tú dijiste, usted dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis, dijeron. Vou perguntar de novo. Quando sou yo, como é que a gente termina? Com E. Quando és usted, como é que termina? Com O. Olha. Yo he, usted o.
Porém, o que a gente vai observar agora é a irregularidade própria dos verbos terminados com C e R. E aí, no livro de vocês, na página 72, peguem aí, vamos fazer juntos, tem assim: como as leídas no texto da atividade anterior, não se disse conduzir, sino, que significa mais sim, condurre. Assim que o verbo conduzir é irregular. Agora conjuga os verbos de la tabla, que sofrem a mesma irregularidade. Então, vejam. Se o verbo descer termina assim, dire, o verbo conduzir vai terminar do mesmo jeito, condurre. Diriste, condurriste. Dirro, condurro. Dirrimos, condurrimos. Dirristeis, condurristeis. Dirreram, condurreram. Respondam aí na página 72, estou esperando. Ainda na página 72, nós temos mais dois outros verbos que têm a mesma irregularidade. O verbo traduzir, terminado com C e R. O verbo reduzir, também terminado com C e R. O que significa? Significa que ele vai ser conjugado com as mesmas regras da irregularidade de todos os verbos que terminam com C e R. Como assim, gente? Primeiro ponto, a gente pega esse C e troca pelo J, tá? Desci vira dire. Conduzir vira condurre. Traduzir vira tradurre. Reduzir vira redurre. Vamos lembrar aqui de novo? Se sou eu, termina com E. Se és usted, termina com O. Mais uma vez, eu vai ser com E. Usted com O. Perceberam que eu estou batendo bastante nisso, porque isso vai cair muito nas minhas avaliações, no Enem, no vestibular. Atenção? Então, vocês vão responder aí na 72, conjugando o verbo traduzir. Eu tradurre, tu tradurriste, usted tradurro, nosotros tradurrimos, vosotros tradurristeis, ustedes tradujeron. E reduzir. Eu reduje, tu redujiste, usted redujo, nosotros redujimos, vosotros redujisteis, ustedes redujeron. Façam. Depois, na 73, ainda tem assim: utilize o elemento de cada coluna e escrevam frases no passado, que vai ser usando esse verbo desse jeito. Por exemplo, tem assim: Ana conduziu la velocidade. Aí você vai dizer como? Ana condurro, porque é a terceira pessoa, em alta velocidade. Você vai montar, formando uma frase. Ana condurro el coche, por exemplo. Tá feito aí no livro de vocês, vocês vão criando as outras frases. Beleza? Mais uma irregularidade própria do pretérito indefinido. Olha, eu quero mostrar, a gente trabalha o verbo estar e o verbo ter juntos, porque eu vou dar para vocês uma dicasinha. A dica é: pega o verbo tener, aprende como conjugar no pretérito e depois eu vou dizer como é que vocês vão conjugar o verbo estar. Olha, yo tuve, veja que eu falo tube com som de B, mas se escreve com V. A gente estudou isso na aula retrasada. Tu tuviste, ele tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis, ellos tuvieron. O que eu quero chamar a atenção? Que o verbo estar, ele vai ser igualzinho, só que vocês vão colocar só o ES na frente, ó. O tube vira estube, o tubiste vira estubiste, o tubo vira estubo, o tubimos vira estubimos, o tubistes vira estubisteis e o tubiero vira estubiero. Vocês só vão acrescentando, crianças, observe o ES no verbo tener, que vai ficar igualzinho. Acompanha com a professora, ó. Yo estuve, tu estuviste, ele estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. Gostaram da dica? Então, a dica é: estuda somente esse. Depois entende que tem que colocar só o ES quando pedir para conjugar o verbo estar. Então, se a professora pedir para conjugar, conjuga o verbo estar, conjuga o verbo tener, vocês já sabem a dica, né? Da mesma forma que vocês aprenderam o verbo tener, é só acrescentar o ES e aí tem a resposta. Pessoal, na página 66, a gente traz aí novos verbos regulares,
que vai cair na prova, tá? Esses verbos vão cair e é o que mais eu vou cobrar de vocês. A gente já tinha estudado lá na página 65 e caiu. A gente fez sondagem, a gente fez exercício, a gente fez teste, explorou bastante os verbos ir e ser. Lembrando que ele é conjugado da mesma forma. Já tô fazendo revisão, viu? Perceberam? Pra prova? Beleza. Então, o verbo ir e ser, ele é conjugado da mesma forma, mas dentro de um contexto você vai identificando. Se eu digo assim, eu fui mais lista, eu fui mais esperta. Então, vai se referir ao verbo ser. Eu fui a São Paulo, eu fui para São Paulo. Aí já faz referência ao verbo ir. Então, o principal, na verdade, é saber o sentido de cada verbo, já que ele é conjugado do mesmo jeito. Isso está lá na página 65, nós já estudamos. O outro verbo que nós já vimos, eu vou revisar aqui rapidinho, é o verbo estar. Tu estuba, tu estubista, estubo, estubimos, estubistes, estubieram. Presta atenção que também lá na página 65 tem o verbo tener, esse aqui, ó. Veja que esse verbo está e esse verbo tener, eles praticamente eles são iguais. Veja que eu pego esse verbo tener e coloco o ES na frente deles. Aí o que acontece? Ele fica a forma conjugada. Vejam. Tá vendo aqui o verbo tener? Eu tuve, tu tubiste, ele tubo, nós outros tubimos, vós outros tubistes, eles tuberam. O que vocês vão fazer? Se vocês colocarem aqui na frente, ó, es. Então, veja, estube, veja, acompanhe. Estubiste, estubo, estubimos, estubistes, estubieram. Por que é importante saber isso? Porque vocês só vão sentar e estudar o tener. Entenderam? Se você sabe conjugar o tener, você vai saber também conjugar o estar. É só acrescentar o es, porque é igualzinho, igualzinho, igualzinho. Não tem dificuldade nenhuma. E aí, gente, o que vai cair na prova, principalmente, são esses novos que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos lá, acompanha na página 66. Então, o verbo a ser, vocês têm que sentar e estudar que o verbo a ser é conjugado da seguinte forma. Yo hice, tu hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, eles hicieron. A terminação, repito, é igual, nós já vimos isso. O é marca a primeira pessoa, sou eu. O o marca a terceira pessoa, usted. Lembram disso? Então, isso vai acontecer em todos os outros verbos que são irregulares. O que muda porque ele é irregular? Muda o seu radical. O verbo a ser vira is. Yo hice, tu hiciste, ele hizo. Nosotros hicimos, vosotros hicisteis, eles hicieron. Então, vocês vão ter que prestar atenção como é que fica o seu radical. E aí também eu quero o verbo poner, que é algo novo, tá? Como é que vai ficar? Yo puse, tu pusiste, ele puso, nosotros pusimos, vosotros pusistes, eles pusieron. Beleza? Ótimo. Então, de novo, o que a gente tem? A gente já tinha ir, ser, estar e tener, ok? Caiu no teste. Novo agora, para cair na prova, o que eu quero? A ser e poner. São os dois primeiros. Vamos para mais dois verbos que eu quero agora. O verbo querer e o verbo decir. Então, o verbo querer, eu quise, tu quisiste, ele quiso, nós outros quisimos, vós outros quisistes, eles quisieram. Aprendam. Tem que começar decorando, depois repetindo, depois aprendendo. Lembra esse processo? Decir, yo dije, tu dijiste, ele dijo, dijimos, dijistes e dijeron. Lembrando que o verbo decir é um verbo que termina com C e R. Lembram aquela relação de verbos que termina com C e R? O que significa? Significa que ele vai ter a terminação colocada com o J. Olha aqui, ó. Todos os verbos terminados com C e R. O que é que acontece, crianças? Pensem. Tem que pensar na regra. Qual é a regra? Quem sabe? Ninguém sabe? Gente, caiu isso já no teste, vai cair de novo na prova, tá? Repetindo. Todos os verbos terminados com C e R vai ter sempre essa terminação aqui, ó. Por exemplo, o decir que vocês terminaram de ver. Yo dije, tu dijiste, ele dijo, dijimos, dijistes, dijeron. O verbo traduzir. Yo traduje, tu tradujiste, ele tradujo, tradujimos, tradujistes, tradujeron. O verbo conduzir. Eu condurre, tu condurriste, ele condurro, condurrimos, condurriste. Lembram? Então, volta de novo para a prova.
Repassando, pretérito perfecto é o mesmo que composto. Eu vou usar o hoy, este ano, este mês, esta semana, este fim de semana, enfim. Estamos dentro da unidade de tempo, que é algo recente e que tem um reflexo no meu presente. Então, veja, este ano he estudiado muito espanhol. Por causa do este, ó, me obriga que eu use esse composto. Já o pretérito indefinido, eu vou usar AD. Olha, usei hoy aqui, esse eu vou usar AD. Usei este aqui, este eu vou usar passado. Usei esta aqui, eu vou usar passado. Então, AD, el año passado, el mês passado, la semana passada, a noite. Importante a noite, anotem aí. Anotaram? Por quê? Porque a noite significa ontem à noite, o que ficou de ontem para trás. Ontem à noite. Não confundir a noite com a noite, tá bom? Então, está fora da unidade de tempo. Então, el año pasado estudei muito espanhol significa o quê? Que o ano passado eu estudei muito espanhol. Mais uma vez, repassando a diferença entre os dois pretéritos, veja o composto, ele traz a ação que está terminada, porém, no tempo recente, um passado recente. Esse traz também uma ação terminada no tempo, porém, um passado remoto, distante do presente. Para isso, vai demarcar essas expressões temporais. O composto me obriga a usar o esta manhã, este ano, hoy, todavia. E o simple, né, que é o indefinido, eu vou usar o AD, el año passado. Vamos ver nas frases. Tem assim, esta manhã he desayunado café com leite. Como é que eu traduzo? Essa manhã tomei café com leite. Este ano he viajado mucho. Esse ano viajei muito. Hoy he leído el periódico. Hoje eu li o jornal. Todavia não he visitado a Sagrada Família. Ainda não visitei a Sagrada Família. Então, veja, eu não posso dizer assim, he ido 3 vezes a Nova York. Has estado alguma vez em Madrid. Por que não? Porque essa ideia, que é uma ideia, vamos dizer assim, distante, vai para o pretérito indefinido. Então, a gente vai usar como? Ayer desayunei café com leite. Ontem eu tomei café com leite. Olha aqui a mesma coisa, crianças. Ó, acompanhe com a professora. Esta manhã he desayunado café com leite. Como é que eu traduzi? Essa manhã, tomei café com leite. Ayer desayunei café com leite. Ontem, tomei café com leite. Este ano he viajado mucho. El año passado viajei muito. É a mesma coisa. Esse ano viajei muito. O ano passado viajei muito. Então, as expressões temporais determinam qual verbo eu vou usar, se é o simples, se é o composto. Porém, quando eu vou fazer a tradução, não importa se ele está sendo composto, não importa se ele está sendo simples, ele vai ser igual, 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 igual. E aí, a gente diz assim, ó, se estiver tendo uma data, logicamente que eu vou usar o composto ou simples, crianças? Tem a data? Simples. Não tem a data? Composto. O que a gente vai trabalhar nesse slide é só uma noção. Por quê? Porque o pretérito indefinido é para a próxima unidade, tá bom? Mas vocês precisam ter essa compreensão já de agora. É o seguinte, vejam esses dois períodos. Hoy he comido uma hamburguesa. Ayer comi um prato de pasta. Cadê o verbo aqui? He comido. Cadê o verbo aqui? Comi. Cadê o marcador temporal? Hoy. E aqui, ayer. Quem lembra o que significa ayer? Ontem, isso. Então, hoje eu usei o composto, pretérito perfeito composto. O ayer me fez usar o comi. Agora, preste atenção como é que eu vou traduzir isso, ó. Hoje comi um hambúrguer. Eu usei o he comido, eu traduzo por comi. Ontem comi um prato de pasta. Ontem eu comi. Ayer comi. Hoy he comido. Hoje comi. O que aconteceu, gente? Na tradução é igual. São dois verbos diferentes, mas quando eu vou traduzir, fica igual. Olha só que interessante. Pois é, desde agora vocês precisam perceber que existe uma nuance de diferenças desses dois verbos. Quando você traduz, é igual. Todos os dois são pretéritos.
Porém, qual é a diferença? Que o pretérito perfecto se refere a ações passadas no período de tempo não determinado. Já ações passadas ocorridas uma vez no período de tempo terminado. O que ele quer dizer isso? Que essa ideia aqui, ele traz um passado mais recente. Ou seja, quando ele diz não terminado, não quer dizer que você não concluiu o que foi feito. Você concluiu sim o que foi feito. Porém, ele está tão próximo do que você está fazendo agora, que parece que o que você está fazendo agora é uma continuidade do anterior. Entendeu? Então, você já comeu um hambúrguer, mas foi hoje. É um passado que está próximo. Você ainda está sentindo sua barriga aí, ó, fazendo a digestão. Porém, o macarrão que você comeu ontem, pronto, já fez a digestão. É um tempo mais distante, é um tempo mais... traz uma ideia que já fez, acabou e ficou para trás. Resumindo, o pretérito perfeito é passado? É. O indefinido é passado? É. Vou traduzir esse composto do mesmo jeito que esse simples. Hoje comi, ontem comi. Porém, na interpretação, eu vou ter que ter uma ideia aí que os difere. Que ideia é? É que esse passado é um passado mais recente, porque é algo que eu terminei de fazer, tá próximo ao que eu estou vivendo nesse momento. E esse outro aqui, ó, o indefinido, é um passado que já está, ó, muito tempo acabado. Gente, essa parte é a parte mais importante que tem. Por quê? Olha só. A gente vai observar o contraste entre um e outro, mas o mais importante e que cai muito nas provas é que vocês percebam que, embora tenham sentidos diferentes, sejam verbos diferentes, quando a gente vai traduzir para o português é igualzinho. É como se fosse o mesmo verbo. O perfecto, lembra? O perfecto é como se fosse o composto, o indefinido é o simples. Então, he hablado, hablé. Então, eu digo assim, yo he hablado mucho. Traduza, eu falei muito. Yo hablé mucho. Traduza, eu falei muito. A mesma coisa, a mesma coisa. Então, pretérito perfeito na frase. A gente usa ações passadas no período de tempo não terminado. Então, eu falo, hoy he comido una hamburguesa. Ele está usando o oi para mostrar que é um passado recente, muito importante. E se é um passado recente, me obriga a usar o composto, tá? E isso faz com que eu tenha a ideia de que aquele passado ainda está em mim, ainda reflete no meu presente. Como é que eu traduzo isso? Hoje comi uma hamburguesa. Hoje eu comi um hambúrguer, melhor dizendo. Indefinido, que é o mesmo simples, lembram? Então, são ações passadas ocorridas uma vez só, no período de tempo, e terminado, concluído, deixa para trás. É remoto. Esse é recente, ou seja, próximo ao presente. Esse é remoto, distante do presente. Então, eu digo, ayer comi um prato de pasta. O que eu disse? Ontem eu comi um prato de massa. E chegamos ao final da nossa aula. Não esqueçam de estudar para a prova, viu? Tô confiando em vocês. Um beijo, um abraço.